Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Primeiramente, obrigado pelo Alex, né, e pessoal da Conarpa aí, porque nós estamos realizando o primeiro Congresso Nacional de RPA. Parabéns para nós, parabéns para vocês, todo mundo que está assistindo, todo mundo que está colaborando com esse evento bem bacana, né? Eu acho uma ideia excelente, um evento que está, um assunto que está tão em voga, né? Todo mundo falando, todo mundo preocupando, todo mundo querendo saber o que é RPA, né? Então a gente vai tentar compartilhar um pouquinho hoje da nossa experiência e tentar demonstrar de alguma maneira bem tranquila, assim, que todo mundo entenda o que é o RPA, né? Mas quem é esse cara que está conversando com vocês? Bom, eu sou o Matheus Pontes, profissional de TI há mais de 24 anos, na verdade. Trabalhava com manutenção de computadores lá no longínquo ano de 94, ano do Tetra, né? E depois disso, graças à formação de processamento de dados, passei como analista de sistemas também, programei um pouco também ainda, depois tive uma empresa, fiz um MBA em negócios pela Fundação Getúlio Vargas, onde me deu bagagem, na verdade, para continuar os meus negócios e continuar a prosperar na carreira. Abri minha empresa, a empresa era focada em servidores, focada em soluções de tecnologia, um pouco a ver, na verdade, com RPA também, a gente buscava soluções de tecnologia. Desenvolvi alguns sistemas para grandes corporações, na verdade, e, enfim, fui para o mercado corporativo mesmo. Fui gerente de TI durante alguns anos, em multinacionais, onde tive a oportunidade, na verdade, de fazer o MBA em gerenciamento de projetos, que começou aqui no Brasil e terminou na Universidade da Califórnia, me dando bastante bagagem para poder trabalhar como eu sou consultor de RPA e desenvolvedor de RPA, né? Então a gente, graças a essa bagagem que a gente tem, nós conseguimos verificar, na verdade, o que o cliente precisa mesmo e, graças à experiência e à formação, ver quais são os processos, falar um pouco mais de processos contábeis, esse tipo de coisa, na verdade, né? E onde é que o Matheus trabalha hoje? O Matheus trabalha hoje no Grupo Qualitar, né? O Grupo Qualitar também trabalha há mais de 20 anos na parte de informática também, tendo como principais pilares a infraestrutura, né? Infraestrutura, a gente pode falar de servidores, enfim, a indústria 4.0, que também está em voga, né? A grande revolução industrial, que é a evolução digital também, que passa também pelo RPA, e o RPA propriamente dito, né? Na Qualitar, a gente trabalha com algumas tecnologias de RPA, algumas ferramentas de RPA. Essas ferramentas de RPA, podemos destacar duas, que têm renome. A Automation Anywhere, na verdade, que é líder do mercado em RPA, e a Automation Edge também, que é uma plataforma muito versátil também, que no mercado da Índia tem inúmeros clientes, muitas pessoas estão usando, lá estão usando com grande força, na verdade, né? E por que é importante ter duas ferramentas de RPA líderes de mercado? Porque nem sempre um processo, quando a gente faz o assessment, e eu vou falar mais para frente o que é assessment, quando a gente faz o assessment, nem sempre a ferramenta X é melhor que a ferramenta Y. Às vezes você consegue otimizar processos usando a ferramenta X ao invés da ferramenta Y. Por isso que a Qualitar se preocupa em ter duas ferramentas, para que você, cliente, para que você, desenvolvedor, para que você, consultor, consiga verificar qual a melhor ferramenta para poder fazer o teu processo de RPA, certo? Nós desenvolvemos soluções de RPA no Grupo Qualitar. Nós já desenvolvemos soluções de RPA para concessionárias de veículos, para grandes concessionárias de veículos. Já desenvolvemos para cooperativas agroindustriais, que tem muitos processos que passam por burocracia, como o Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento, BNDES, esse tipo de área. Então, o RPA é muito bom nesse aspecto. E também temos um foco muito grande em RPA para escritórios de contabilidade, porque escritórios de contabilidades, a grande maioria faz sempre os mesmos processos, sempre. Como eles fazem sempre os mesmos processos, fica fácil de mapear
e fica muito mais fácil do robô interagir com esses processos, uma vez que os dados são muito parecidos. Vou dar alguns exemplos aqui. Emissão de nota fiscal de serviço, que normalmente os escritórios e os clientes pequenos, principalmente os clientes em simples, emitem no site das prefeituras. Então esse processo é sempre o mesmo. Você vai digitar o CNPJ, você vai digitar o valor, enfim, e vai emitir a nota fiscal. Se você pegar grandes escritórios de contabilidade, eles emitem 200, 300 notas por mês. Sendo que não há necessidade de ter uma pessoa fazendo isso. A gente pode ter um robô fazendo isso por você. Entrar nos diversos sites como o Ministério da Fazenda, Receita Federal, e emitir certidões negativas para os seus clientes também, o robô também pode te ajudar a fazer isso. Pegar notas fiscais de serviços tomados dentro do site da prefeitura também, que são aquelas notas emitidas para o seu CNPJ, onde o imposto já foi recolhido, você também pode pegar. O robô pode fazer tudo isso para você. E o mais importante é o seguinte, hoje nós vamos fazer um bate-papo para você entender conceitualmente como é importante você saber qual processo pode ser mapeado e qual o melhor processo vai ser mapeado. Isso vai ajudar você, desenvolvedor, vai ajudar você, consultor comercial, e vai ajudar principalmente você, cliente, para saber se o seu processo é ou não mapeável, se o seu processo é ou não automatizado e qual o melhor processo, certo? Então, hoje nós vamos falar como definir o melhor processo e principalmente como calcular o retorno do investimento, o famoso ROI. Como é que você justifica investir em RPA ao invés de continuar fazendo os mesmos processos mecanicamente falando. Agora nós vamos definir como fazer esse assessment. O que é o assessment? Assessment, se você pegar a tradução literal do inglês, significa avaliação. Mas nós podemos também traduzir como avaliação de risco, resultados, planejamentos, como é que a gente pode medir o processo. Então, na verdade, trata-se de uma avaliação geral sobre tudo isso, certo? E qual é a importância de você fazer essa avaliação? E como você deve fazer essa avaliação? Eu acredito que a melhor maneira de fazer essa avaliação é através de um questionário simples, com algumas perguntas, não precisa ser muitas perguntas, porque se você faz um questionário com 40, 50 perguntas, o seu cliente vai ficar entediado de responder isso, não vai querer responder na verdade, o que faz com que o processo de avaliação fica muito complexo. Ele precisa ter perguntas pertinentes, obviamente, porém ele tem que ser enxuto. E quais são esses tipos de perguntas, né? As perguntas são o seguinte. A primeira pergunta que eu acho que você deve se fazer é: quais as áreas da sua empresa estarão envolvidos nesse processo específico? Pois pode se tratar de um processo que seja financeiro e passe a ser contábil. Como, por exemplo, o lançamento de um contas a receber até o final dele. Então ele pode se tornar um lançamento contábil. Vamos dizer que você tem informações comerciais que podem ser utilizadas pelo marketing da sua empresa quando você alimenta um BI, por exemplo. Então essas informações podem ser utilizadas tanto pelo comercial quanto pelo marketing para fazer uma campanha melhor, para poder prospectar os seus clientes. Outra pergunta pertinente é saber o seguinte: quantos sistemas estarão envolvidos nesse processo? Sistemas envolvidos, leia-se o seguinte: pode ser o seu ERP, pode ser uma ferramenta web, pode ser um site, pode ser um dado de fornecedor que venha por XML, por e-mail. Se você fala que vem por e-mail, por ERP e vai para a web, nós estamos falando de três sistemas envolvidos. Por que é importante responder isso? Porque muitas vezes um sistema não conversa com o outro. E é aí que entra o RPA, aí que entra o robô para poder fazer essa ligação entre eles, certo? Outra pergunta muitíssimo importante: as entradas de dados deste processo
elas vêm de maneira digital? O que é isso? Nós poderemos ler uma planilha de Excel, nós poderemos ter acesso ao seu banco de dados, nós poderemos ter acesso a um relatório que está disponível na web, nós poderemos ter acesso a um PDF, um documento do Word, um CSV, um arquivo de TXT. E daí quando a gente fala em arquivos digitais do tipo PDF, a pergunta é o seguinte: será necessário utilizar uma ferramenta de OCR para ler esse PDF? Esse PDF que você recebe, ele é formatado sempre da mesma maneira? Você recebe ele tabulado sempre da mesma maneira? O documento que... Outra pergunta seguinte é: o documento que você recebe permite Ctrl+C e Ctrl+V, ou seja, você consegue copiar e colar os dados desta entrada digital que você tem? O processo será realizado em máquinas virtuais do tipo VMware, do tipo Citrix. E daí por que é importante saber se essa máquina virtual estará disponível? Porque muitas vezes uma máquina virtual, baseados em alguns sistemas, não permitem você fazer Ctrl+C ou Ctrl+V estando acessando ela de fora. Então é importante saber disso porque às vezes o dado está disponível nessa máquina virtual, mas não é fácil copiá-los de lá, certo? Então é o seguinte, outra pergunta pertinente: o robô precisa tomar uma decisão? Porque o robô ele vai fazer um processo baseado naquilo que nós ensinamos a ele. Ele não vai parar e falar, essa é melhor que essa, se ele não tiver como tomar essa decisão. Então é importante saber se esse processo tem uma tomada de decisão de maneira digital. Se 10 é bom e 8 é ruim, beleza. O problema é se 10 é bom e 9 também é bom. Então o robô não sabe o que fazer, certo? O processo normalmente tem usuário e senha, porque você precisa acessar sistemas, você precisa acessar, às vezes, planilhas que são protegidas. Aí existe uma pergunta muito pertinente. Esse usuário e senha, existem uma troca rotineira de senhas a cada 30 dias, a cada 90 dias? Isso é importante, porque a gente precisa dar manutenção no robô na sequência, certo? Outra pergunta que eu acho que é muito pertinente fazer também é qual a frequência que você quer que esse robô faça esse processo. Porque dependendo da frequência que ele vai fazer, de hora em hora, por exemplo, essa frequência é importante porque a gente precisa saber se a máquina tem disponibilidade e principalmente recurso para poder fazer esta atividade de hora em hora. Ou se a gente não vai ter processos em paralelo rodando, ou a gente precisa de processos subsequentes, ou seja, primeiro eu preciso copiar uma planilha de determinado site, para depois baixar ela, para extrair os dados, para daí entrar num outro website. Esse é o tipo de pergunta pertinente que a gente precisa fazer, tá certo? Agora a gente precisa fazer uma outra pergunta muito importante. Como é que eu justifico o valor investido na ferramenta contra o valor hora-homem, por exemplo? Vamos ver? Pessoal, nessa parte agora que a gente falou de custo, como é que nós vamos levantar o custo, eu vou dividir essa pergunta em duas partes, tá? Então a primeira parte eu vou mostrar para vocês como é que vocês calculam o desenvolvimento desse processo que você vai fazer para o seu cliente. Então como é que você faz? Como é que você calcula o que é um desenvolvimento simples e pequeno, o que é um desenvolvimento médio e o que é um desenvolvimento complexo? Então, como é que você vai calcular esse valor hora-homem de desenvolvimento, na verdade? E a gente vai mostrar para você através de quantas etapas cada processo tem. Se o processo tiver uma etapa simples, até 20, 25 passos, etapas, ele vai ser configurado como um processo simples. De 25 até 40 é um processo mediano. E acima de 40 passos é um processo complexo. Então agora, vem comigo ver na tela aqui, porque eu acho que está cansado ver só o meu rosto, né? Vamos mostrar aqui, usando as nossas ferramentas do Grupo Qualitar, onde você pode ver o número de passos
de cada processo, certo? Vem comigo. Ok, pessoal. Conforme eu tinha falado, nós vamos definir como é que você calcula as etapas ou os passos do seu processo. Lembra que no começo do nosso bate-papo eu falei que nós iríamos apresentar as ferramentas que o Grupo Qualitar trabalha? Pois é, essa ferramenta que você está vendo é o Process Studios da Automation Edge. Ela é uma ferramenta mais visual, você consegue visualizar aonde estão cada passo. Quando eu falo etapas, passos, steps, tudo isso é sinônimo, na verdade. Nós estamos falando, imagine um site que você está acessando rotineiramente. Nesse site, o número de cliques que você vai dar, a gente pode considerar como cada passo, cada etapa que você vai fazer. Então, vamos fazer um exemplo. Você vai entrar no site da Receita Federal. Você vai ter que abrir o browser, um clique. Você vai carregar a página, segundo clique. Você vai acessar o menu que você quer, terceiro clique. Nesse menu, ele vai pedir um usuário e senha, quarto clique. E assim sucessivamente. Então, como é que você calcula quanto custa desenvolver um processo em RPA? Por isso aqui, nós podemos calcular pelo número de passos que nós temos aqui. Este é um passo muito simples. Esse é um processo muito simples. Ele tem 3, 6, 9, 15 passos ele tem. Processo muito simples. Então, como você vai calcular? Aí depende do seu valor de homem para desenvolvimento, homem-hora de desenvolvimento. Isso varia de empresa para empresa. Mas o que a gente pode considerar é que um processo que tenha até 20, 25 passos seja um processo considerado pequeno. Então, você vai dar um valor X para até 20, 25 passos. Vamos pegar um processo que tenha mais passos, certo? Então, a gente imagina que esse processo aqui, que ele tem em torno de 40 ou mais passos, etapas, esse é um processo que é considerado de médio para grande. Então, esse processo vai ter um valor diferente, porque demanda mais tempo do desenvolvedor para poder realizar o seu processo, certo? E temos processos muito mais complexos, na verdade, que são processos derivativos, onde você começa com um processo relativamente pequeno e aqui onde está esse Workflow Executor, ele vai chamar um outro processo e aqui nós temos a interação, por exemplo, de uma planilha do Excel e ele vai chamar um segundo processo onde ele vai entrar nesse looping do Workflow Executor. Então, esse processo, sim, é um processo complexo, porque ele está tratando de um primeiro processo onde ele precisa acessar o sistema, ele vai acessar uma planilha do Excel e depois ele vai executar o looping nessa rotina, certo? Então, esse é um processo mais complexo, vai depender mais tempo, vai demandar mais tempo para você calcular ou para você realizar o robô do seu cliente. Aqui, nós estamos falando da ferramenta Automation Anywhere. A ferramenta Automation Anywhere é uma ferramenta menos visual e mais parecida com linhas de códigos, que todo mundo está acostumado, os programadores estão acostumados, mais parecido com algoritmos, certo? Então, aqui você consegue ver também a sequência e, nesse caso, é mais fácil ver o número de passos que esse robô executou. Então, aqui a gente pode ver que até o momento foram executados 26 steps. E aqui você consegue ver o que aconteceu. Ele leu o XML, por exemplo, ele começou o loop, ele mandou a caixa de mensagem. Então, aqui é mais parecido com linha de código, com algoritmo, mas funciona da mesma maneira. E aqui você consegue ver o número de passos executados. Como tínhamos falado anteriormente, de 20 a 25 a gente pode considerar um processo relativamente fácil. Esse já está com 26 e ainda não terminou. Então, estamos partindo para um processo de médio a muito complexo. Certo, pessoal?
E agora nós vamos falar como é que a gente faz o cálculo de hora homem por hora robô. Pessoal, agora que nós definimos já como a gente calcula o desenvolvimento baseado no número de etapas que cada processo tem, agora nós vamos fazer o cálculo de hora homem versus homem hora robô para definirmos outra maneira de justificar o investimento, correto? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Vamos pegar um funcionário que ganha R$ 3.500, mais 70% de encargo, que normalmente é o valor que a gente paga para um funcionário CLT. Isso dá R$ 5.950 por mês. Vamos dividir agora pelo número de horas que ele trabalha por mês, que são 220 horas, certo? 220 horas vai dar um valor de R$ 27,05 por hora trabalhada. Vamos fazer de conta que esse funcionário trabalha... Eu estou olhando aqui para ver a conta que eu fiz, certo, pessoal? Para que ele trabalha 2 horas diárias, 5 vezes por semana, ele vai trabalhar 40 horas no mesmo processo. 40 horas no mesmo processo, ele vai custar para você, empregador, esse processo custa R$ 1.081. R$ 1.081 esse processo vai custar para você. Vou colocar aqui para vocês verem, tá? R$ 1.081. Vamos pegar a hora robô agora. A hora robô é diferente um pouco, por quê? Porque a hora robô, você paga uma licença anual. E eu não vou colocar um valor fixo, vou colocar um valor aproximado. Porque dependendo da ferramenta que você compra, esse valor anual muda. Mas então como é que a gente faz? A gente pega a licença anual, divide ela por 12 meses e você vai ter um valor. Só que esse valor, ao invés de dividir por 220 horas, que é o quanto o seu funcionário trabalha, você vai dividir por 720 horas. Por que, Matheus, que eu vou dividir por 720 horas? Porque o robô trabalha 24 horas por semana, 30 dias por mês. Então ele trabalha 720 horas. Então, se você for, vamos pegar um valor aproximado de 8,50, que dá uma média entre as duas licenças, certo, pessoal? Então, vai dar 8,50 o valor hora do robô. 8,50 do valor hora robô, se a gente pegar o mesmo processo, 2 horas por dia, 5 dias por semana, nós vamos ter que esse mesmo processo, que antes custava R$ 1.081, custa agora R$ 340. Só por aí já era justificável. Você está fazendo o mesmo processo em 30% mais rápido. Porém, você vai estar usando o teu funcionário para fazer outra coisa, para estar analisando, para estar tomando decisão, para estar fazendo aquilo que o robô não faz. Então, na verdade, a economia é somar esses valores. Você vai somar os 1.081 do teu funcionário mais robô, porque você está ganhando tempo com isso. Certo? Além disso, pessoal, você tem que pensar o seguinte: normalmente, quando você coloca um robô para fazer um processo que o humano faz, ele é de 60% a 80% mais rápido que o humano fazendo esse trabalho. Então, se você tinha um processo que eram feito 2 horas por um humano, eu fiz a conta baseada como se nós não tivéssemos ganho em produção, não tivéssemos acelerado o processo, nós não conseguíssemos fazer o processo mais rápido. Se nós tivermos um ganho no processo, conseguimos fazer ele mais rápido, esse processo, ao invés de custar R$ 340, ele pode custar R$ 100. Então, além de ter ganho o tempo de R$ 1.081, do teu funcionário não estar fazendo isso, está analisando dados, está fazendo uma tomada de decisão muito melhor, o robô está fazendo o teu processo mais rápido, com uma maior assertividade e economizando dinheiro. É bom ou não é o tal da RPA, pessoal? O que vocês acham? Dá para ganhar dinheiro com isso? Dá para diminuir o custo da empresa? Dá para aumentar a assertividade de tudo aquilo que você está fazendo com Ctrl+C, Ctrl+V? Acho que dá, né, pessoal? Então, pessoal, eu acho que ficou bem claro, né, como nós definimos o processo. Então, vamos recapitular um pouquinho lá, como é que a gente começou? Falando desse que vos fala, Matheus Pontes, obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Falamos um pouco do Grupo Qualitar, que tem excelentes funcionários, excelente time de desenvolvimento, excelente time comercial. Falamos das ferramentas Automation Edge, Automation Anywhere, que são as ferramentas que o Grupo Qualitar trabalha. Nós falamos de como fazer esse assessment
Então, de quais as perguntas você deve fazer para o seu cliente, na verdade, a hora que você está fazendo. Então, qual a área que vai estar correlacionada, quantos sistemas então estão envolvidos, se as entradas são digitais, se as senhas que você precisa colocar nesse processo mudam periodicamente, quantas etapas esse processo tem, certo? E baseado em quantas etapas esse processo tem, a gente vai poder definir qual é o valor de investimento para calcular o desenvolvimento do robô e também a gente vai poder calcular qual é o valor do investimento confrontando hora homem e hora robô, que foi o que a gente falou até agora, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha valido a pena o tempo gasto até aqui nesse vídeo. Eu acho legal a gente poder compartilhar. Eu falei que o vídeo ia ser bem conceitual, então exploramos bastante espaços entre o que é verdade e o que não é verdade, né? Quais as perguntas que você deve fazer, quais os investimentos que você deve fazer, o que você deve estudar para poder ficar melhor no RPA. Então, obrigado Conarpa, obrigado para você que assistiu até aqui, obrigado Grupo Qualitar, obrigado Alex. E pessoal, vamos colocar a RPA para funcionar, né? Que eu acho que o pessoal está cansado já de fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Certo, pessoal? Muito obrigado. Fica aqui o meu abraço. Até mais.